Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 62 TVs comunitárias em todo o país. Nós vamos conversar hoje com o Coronel Amerino Raposo, vice-presidente do SEBRES, o Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, a respeito de um recente documento dessa instituição sobre os perigos que rondam a soberania brasileira nas vastidões da Amazônia. Coronel, esse documento do SEBRES, quer dizer, o SEBRES é uma entidade que já tem mais de 20 anos, acho que 26 anos. 26 anos, né? Sempre estudando questões... Sempre debruçada sobre essas questões, problemas, né? De índole nacional e internacional. Mas esse documento me parece que resume as discussões ocorridas num seminário realizado pelo SEBRES em conjunto com a Escola Superior de Guerra, que é outra instituição... Perfeito. Castrense, né? Voltada para o interesse nacional. Sem dúvida nenhuma. E tem uma série de denúncias e advertências, né, que não se referem apenas a fatos recentes, mas que começam lá atrás, em 1991, no governo Collor. Como essas questões são muito subtraídas ao conhecimento da opinião pública, eu pediria que nós examinássemos uma por uma essas denúncias, porque o que se caracteriza por essa cronologia é que nós temos, desde pelo menos o início da década de 90, sofrendo um processo de alienação da soberania nacional na Amazônia. Então, qual é a primeira denúncia do SEBRES? A primeira denúncia que se contém, e é preciso ainda preambular o que nós vamos dizer, é que o manifesto ele é endereçado a todos os segmentos da sociedade, da comunidade nacional e também, e sobretudo, do Estado Nacional. Nós nos referimos ao Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, às instituições acadêmicas, universitárias e de toda ordem, as instituições militares na sua composição piramidal, para que todos os integrantes das Forças Armadas conheçam a gravidade das denúncias que se fazem nesse documento e, portanto, essa foi a intenção maior do Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos ao formular e endereçar este documento. Agora, indo diretamente à questão que o senhor levantou. A primeira grande referência, por isso que o manifesto ele faz remissão às últimas décadas, porque envolve o governo Collor, lamentavelmente, é aí que começa a grande devastação, a grande entrega, a grande doação de grandes áreas da Amazônia e reservas para as potências hegemônicas, mas isso é claro que é um acelerar de atitudes e de providências e de medidas que já vinham também de décadas anteriores. Mas nós nos centramos nessas décadas que envolvem o governo Collor. E, nesse sentido, não podíamos deixar de citar a famosa, a famigerada, como eu costumo dizer, Portaria 580, de 15 de novembro de 1991. E o que diz essa portaria? Ela traduz a ordem que o presidente Collor recebera em junho do presidente Bush, o anterior, fruto de um memorando de 9 senadores, cobrando do presidente Bush, a 7 de junho, quando estava prevista a ida do presidente Collor a convite para a semana seguinte, cobrando a urgência na demarcação daquilo que passaram a denominar de terras Yanomamis. Poucos milhares de índios e que passaram a receber uma titulação
e uma Sim, nomeação... parece até que essa nação Yanomami foi uma criação artificial de uma antropóloga francesa. Inglesa. E arranjaram essa denominação, talvez por ser engraçada, né? Mas o que é extremamente grave já não se contém só nesta portaria 580, que ela determina a delimitação de 9.400.000 hectares dos chamados territórios Yanomamis. Com isso, descaracterizando a faixa de fronteira. Mas não apenas a faixa de fronteira, descaracteriza também a linha de fronteira, porque, simultaneamente a essa pressão do governo americano sobre o presidente Collor, se fizer a mesma em relação ao presidente Andrés Pérez, que... da Venezuela, na fronteira. Na fronteira, que mais sôfrego ainda que o nosso, adiantou-se, mas por um decreto ele delimita, ou determina a delimitação de 1.200.000 hectares, o que proporcionalmente é muito mais para eles do que 9 milhões para o Brasil, é claro. Mas o grave é que o nosso vai à linha de fronteira e o deles também. Chega na linha de fronteira. Então nós temos a preparação de um Estado binacional indígena, chamado Yanomamis, que é isso que vem em marcha batida se desenvolvendo em declarações de presidente da França, Mitterrand, do Al Gore, que agora está de novo na Amazônia, comprando terras. Ele disse, os brasileiros pensam que a Amazônia é deles, mas não é não, ela é de todos nós. Isso não é a mesma coisa que o Acre? Quer dizer, quando se diz que o Brasil agiu imperialisticamente no caso do Acre, a alternativa não era o Acre ficar na soberania. Era o Bolívia Syndicate, que seria uma multinacional. O senhor fez remissão muito adequada, mas o Brasil teve talento à época. Teve a figura de um homem excepcional, foi o Rio Branco, que conseguiu a falta de maiores recursos, porque já havia até uma guerra declarada, havia o Plácio de Castro, né, com homens lá envolvidos, etc., e não se podia voltar atrás. E ele adotou um instituto da negociação. Ele, que pela primeira vez fazia isso, quando das vezes anteriores conseguiram resolver os problemas de fronteira, né, de limites com a Argentina e com a Guiana, etc., de uma forma muito mais diplomática e suave. Mas diante do episódio, o cenário boliviano, que não era ele, era o Bolivian Syndicate, né? Já à época... Até o nome era em inglês. Era em inglês. Isso foi conjurado através daquela negociação em que o Brasil ficou com o território do Acre e se comprometeu a construir uma estrada de ferro, a Madeira Mamoré, e indenizar em valor o que ele fez, a madeira que não saiu toda a estrada, né, por outras razões, mas de qualquer maneira é uma remissão muito adequada que o senhor faz, mas voltando ao problema de Yanomami, o grave é que ambos os presidentes recebem essa missão, demarcar, delimitando áreas para tribos Yanomamis. O Andrés Pérez, 1.200.000, e antes até do Brasil, mas o fez por decreto e nós, mais ainda, primariamente, editamos uma portaria de um ministro da Justiça. Veja o senhor que isso é doloroso. Sem audiência à Comissão de Defesa Nacional, aos 3 ministros militares, à época eram ministros militares, ao ENFA, à época, e mais ainda, porque a infringência aos artigos da Constituição foram umas 15, talvez, e também da Constituição estava exigido, como está até hoje, que o território de um Estado que possa, por isso ou por aquilo, sofrer mutilação, o governo desses Estados e as assembleias legislativas terão que ser primariamente ouvidas. Não houve audiência ao Estado do Amazonas, não houve audiência ao Estado de Roraima, e saiu isso, portanto, ao arrepio da lei, da Constituição, da ética, da moral, de tudo aquilo que respeitante
a defesa da soberania e da integridade territorial e cultural brasileira, no caso, na área da Amazônia. Então, recordando, o que é extremamente grave é que é um território que, somadas as duas áreas, ele totaliza 10 milhões e 400 mil. Perdão, 10 milhões e 600 mil hectares. Os 9 milhões e 400, mais os 1 milhão e 200. Onde fica a faixa de fronteira dos 150 quilômetros? Onde fica a linha de fronteira? Mas fica nascente, em germinação acelerada, a figura, o desenho de um Estado, futuro Estado binacional. E isso, as gestões se fazendo de lá para cá, a nível internacional, em tribunal, inclusive, com jurisprudências frisadas, nós citamos aí até uma delas, e que, a partir de um certo momento, uma figura como essa tende a ser elencada como Estado nacional, sobretudo quando é binacional, como é o nosso caso. E não satisfeitos com isso, vem de lá para cá, encaminhando índios para escolas, universidades, nós citamos aí, né? Na Bélgica, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, para se formarem os futuros dirigentes do Estado Nacional Yanomami. Quer dizer, o objetivo final dessa manobra era a separação de um pedaço imenso da Amazônia, no caso brasileiro, 9 milhões e 400 mil, não fica só nisso não, e mais o da Venezuela. Muito bem. Esta portaria saiu, nossa instituição, o SEBRES, esperou apenas o Diário Oficial publicar, ela é de 15 de novembro de 91, publicar, e isso ocorreu na primeira semana de dezembro de 91. Então, nós, precisamente a 15 de dezembro de 91, produzimos um manifesto duro, substantivo, direto aos três poderes, ao Congresso, portanto, ao ENFA, às Forças Armadas, aos governos do Amazonas e de Roraima, e mais ainda, o ministro Clóvis Ramalhetes, que era membro nosso, figura excepcionalmente distinta pela competência, já foi da Corte de Haia. Um dos maiores conhecedores do direito constitucional e do direito internacional. Ele integrou a Corte da Haia, né? Ele foi consultor da República. Consultor-geral da República. E foi ministro supremo. Pois bem, mas um homem extremamente simples. Ele leu esse manifesto e ele disse, olha, usou até uma expressão, esse manifesto está intocável, quer dizer, na bondade dele. Mas ele analisou tudo pela Constituição. E mais ainda, se empolgou tanto com a denúncia, que não só ele levou ao IAB, porque ele era do IAB, não da OAB, do Instituto Jurídico, não político, como é a OAB, e encaminhou, etc., a petição, mas do gabinete do SEBRES, nós fizemos ligação a pedido dele para o governador Mestrinho e o governador Otomar, e ele dizendo, governador, eu sou fulano de tal, já exerci tais funções, portanto, eu me coloco à disposição do seu consultor, seu procurador-geral do Estado, para assessorá-lo. Veja que coisa bonita, né? Em qualquer pleito reivindicatório da anulação desses atos, porque atentam, fundamentalmente, à integridade do seu território, como também de Roraima. Eles agradeceram muito, prometeram ligação, e isso foi em dezembro de 91, e até hoje não aconteceu nada. O ministro, coitado, faleceu e não aconteceu nada. Tal a força de uma manobra dessa, né? Bem, mas queremos dizer o seguinte, nós ficamos com a consciência tranquila porque denunciamos. E denunciamos analisando todos os incisos da Constituição. Pois bem, agravando isso que está aí, em seguida o governo FH faz a mesma coisa com a Raposa Serra do Sol.
só que numa dimensão menor, mas com uma finalidade absolutamente idêntica, né? De ali também se ligar. E o que se deixa mais admirado, quem vai analisar e se debruçar sobre esses dois documentos, é que eles não estão sendo demarcados por acaso, estão no filé mignon mineral de recursos, nióbio, tântalo e titânio e água, entende? Só o nióbio. Quer dizer, não estão preocupados com os índios acima da superfície. Estão preocupados com as riquezas minerais abaixo. É abaixo. E até para completar esse problema, isso está ligado à medida provisória deste atual governo, que, através de lei, faz doações de terra, ao que se soube, uma das recomendações desse atual presidente dos Estados Unidos, ao sair agora, lá de São Paulo, de onde ele não saiu, foi no sentido de que também dilatassem mais a dimensão desse ato agora, sob medida provisória, para que pudesse ser explorado o subsolo também. Porque a ideia era das florestas, etc. Não, agora você pode subsolo. Claro que eles iam explorar de qualquer maneira. Mas agora ele tem o beneplácito, entende? Bem, bom, mas... desculpe também, nós temos que fazer um intervalo agora. Sim. Aí retomaremos a discussão. E eu queria já solicitar que o senhor viesse para tempos mais recentes, sim, porque há pouco tempo o Congresso Nacional votou uma lei que autoriza a Mas venda. Vamos chegar lá. Então nós vamos fazer um intervalo e voltamos no instante. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O sorteio de hoje do Livros na Mesa fica com os livros de Paula Glenadel, Quase uma Arte, poemas, e A Vida Espiralada, poemas também. Participe! Este é o programa Debate Brasil, produzido pela AEPET, Associação dos Engenheiros da Petrobras, e transmitido por 62 TVs comunitárias em todo o país. Nós estamos conversando hoje com o Coronel Amerino Raposo, vice-presidente do SEBRES, o Centro Brasileiro de Estudos Estratégicos, sobre uma sucessão de ameaças à soberania brasileira na Amazônia, ameaças essas denunciadas num manifesto do SEBRES, que foi produzido em seguida a um seminário realizado em conjunto com a Escola Superior de Guerra e que vai ser objeto de um livro com os textos dos pronunciamentos ouvidos nesse seminário. Bom, o senhor nos contou daquela história das reservas de Yanomami, Raposa Serra do Sol e coisa e tal, e quando tivemos de interromper para o intervalo, deveríamos chegar a essa recente decisão do Congresso Nacional que, por lei votada, autorizou a concessão de enormes extensões da Amazônia a grupos econômicos que não vão para lá para proteger a Amazônia, mas naturalmente para remunerar os seus acionistas. Então, claro. Bem, isso está na sucessão de denúncias cronologicamente encolunadas aí no documento e foi motivo de uma lei. O que é curioso nisso é porque esse projeto, que se traduz nessa medida terrível de fevereiro do ano passado, não por acaso na semana do Carnaval, não por acaso deputados, ao que se soube à época, assinaram em cruz, preocupados em receber uma doação para uma ponte lá no meu município, o outro não sei o quê, e do que eu percebi à época, o senador Pedro Simon foi uma voz isolada, mas verberou gravemente o que se estava praticando com aquele projeto de lei, que
como eu estava lembrando no início, circulara meio discretamente por mais de 2 anos, originário, me parece, do Ministério do Meio Ambiente, por uma figura lá notória, e caminhando pelas várias comissões, encontrando dificuldades maiores ou menores. Uns achavam que devia ser 60 milhões de 6 milhões de hectares, o outro queria 4, outros achavam que eram por 60 anos renovados, o outro por 40 anos renovados. Enfim, o problema era disso menos, não era a restrição substantiva ao que se continha nesse projeto. Mas, a despeito dessa demora toda, numa semana do Carnaval, surpreendentemente, saiu isso. E esse, sob inúmeros aspectos, é muito mais grave do que a portaria 580 e que a doação da reserva Raposa Serra do Sol. Porque esse pressupõe uma demarcação e pressupõe uma laboriosa, né, conversa diplomática e caminhando para que depois sejam elencados em estados. Esse não, são doações por 40 anos, parece que renováveis por outros 40, se atendida a exigência de manter reflorestada a área ofendida, o que até isso a gente acha ridículo, porque a gente vê uma casa construída numa reserva aqui na Tijuca ou em outro qualquer lugar e difícil de ser coibida, imagine na Amazônia a fiscalização, obviamente, é lírica, como tem sido, né? Então, mas está escrito a exigência de ser mantido aquilo. E só que essas doações, nós chamamos no documento, nós estamos diante de neocapitanias hereditárias e pusemos, entre aspas, algumas figuras, comparando a, então, capitania hereditária colonial. O que é surpreendente é que, naquela época, era o colonizador que editava aquela medida. Agora, era coroa portuguesa. Pasmem todos. É o colono brasileiro que está doando ao colonizador essas terras. É doloroso isso. Quer dizer, nós estamos vendo um processo, já não mais de alienação, mas um processo de cessão de territórios e, portanto, das reservas imensas em recursos minerais. O senhor sabe que o nióbio é o material estratégico decisivo do século XXI, não se faz nada. E o Brasil? E o Brasil tem 98%. Os outros 2% estão lá na Rússia. Então, nós temos um cacife imenso para negociar, e isso está saindo em toneladas. Não é a preço vil. Sai ali de Araxá também, sai. E há pouco tempo até o presidente da República esteve lá, quer dizer, até endossando praticamente. Mas essas providências estão ligadas ao problema do nióbio, do titânio, do ouro. Nós temos uma montanha de ouro lá. O senhor sabe que depois de muito tempo descobrimos Carajás, que hoje está se abastecendo do mundo inteiro. Pois bem, lá existe uma montanha de ouro, que até um gerente de um banco suíço, há uns 40 anos atrás, dizendo a um embaixador nosso que nos confidenciou, já aposentado, esse gerente também aposentado, amigos de décadas, ele lá e ele vinha aqui ao Brasil, etc. E ele disse, olha, agora eu vou lhe fazer uma confissão. Eu cansei de ver aqui judeus financistas discutirem uma montanha de ouro. Isso é velho de 50 anos, hein? Ouro, lá na Amazônia. E aí um deles disse assim, mas deixe isso lá, porque senão o ouro vai cair a zero na cotação internacional. Só que agora parece que estão querendo realmente aproveitar aquele ouro de lá. Então, o senhor veja o problema dos Yanomamis, da Serra, e essas doações. Agora, a colocação que nós fazemos adiante é também no sentido de que, para estarrecimento nosso, nós é que estamos doando. Nós estamos agindo de dentro para fora em detrimento da soberania nacional. Obviamente,
recebendo ordens de fora para dentro. Mas quem deve zelar por sua casa somos nós. Parece que isso é acompanhado de restrições cada vez maiores à ação das Forças Armadas, que têm o dever constitucional de proteger a nossa fronteira. Sem dúvida nenhuma. E eu poderia acrescentar mais. Com um esforço imenso, e no caso principalmente da Força Terrestre, por razões óbvias, espacial, territorial. Há pouco tempo foi uma brigada de lá do Santa Rosa, lá do Rio Grande, para lá. Dificuldades imensas de recursos, que cada vez diminui mais. Se você ter uma ideia, qualquer país médio são 3,5% do orçamento destinados às Forças Armadas. Nós estamos com 0,18%. E com essa extensão territorial. Com essa extensão, com essa fronteira. Com esses problemas extremamente complexos, pois bem, praticamente o senhor não tem orçamento. Eu dou um exemplo. Eu estive na FEB, nós tivemos uma campanha lá, ataque a Montese, nós recebemos 100 mil granadas. 100 mil granadas. Hoje, as unidades de artilharias, quando dão um tiro, 2 tiros por ano, porque não tem recurso. A grande parte das unidades, a tropa vem depois do almoço. Para economizar o rancho. Porque não pode ser. Eu sou um pessoal de serviço. Isso é conhecido fora do Brasil, isso não é um convite para nos invadirem? Sem dúvida nenhuma. O que me deixa espantado é que essas coisas ocorrem e nós, aquele problema do matuto nosso, olha, não sei, eu acho que o sujeito vai avançar o sinal, ou outro não vai, daqui a pouco ele avançou o sinal, aquela piada nossa, né? Pois bem, o problema está aí, a mostra. Redução drástica. O senhor vai receber há pouco o almirante Otto, uma figura notável. Ele vai lhe falar sobre sobre o problema. Ele vai falar. Quer dizer, o Brasil tem o que eles chamam Amazônia Azul. Nós temos as 200 milhas, nós temos plataformas lá. Como é que o senhor vai defender a soberania sem um submarino nuclear, que é o mínimo que o senhor precisava de ter para isso? Mas voltando à Amazônia Verde. A Amazônia Verde, então, e voltando ao que o senhor acabara de falar do Exército. Com dificuldades imensas, ele mal pode colocar batalhões com cursos de combate na selva e treinamento e colocando na faixa de fronteira pelotões, às vezes, com 20, 30 quilômetros de extensão. Vale dizer, não pode, por exemplo, o pelotão tem 30 e poucos homens. Não pode, é simbólico, mas estão lá. Estão lá para morrer. O próprio general Nery tem filho lá comandando o batalhão. Estão lá para cumprir a missão. E eu costumo dizer, e já tenho dito na ESG, em conferências lá, várias, inclusive seminários em 91 desse com a ESG, em que um dos painéis era sobre a participação militar, a estratégia militar da Amazônia. E eu disse, dentre outras coisas, que estavam comandantes das 3 forças, ex-comandantes da Amazônia, eu digo, eu queria fazer uma colocação preambular. Eu conheço, por estar ligado lá à ICM, ao CPAX, desde a formação, eu conheço o trabalho de planejamento dos Estados-Maiores das 3 forças em relação à estratégia militar para a Amazônia. É exemplar, é irretocável. Nada a acrescentar. No entanto, eu disse, numa dessas palestras para ele, na minha opinião, senhores, não adianta absolutamente nada. Aí, disso de propósito. Eu estava falando com responsabilidade a personalidades que tinham responsabilidade atual. E não adianta nada em razão de que isso, no campo do pensamento estratégico militar, na chamada estratégia da dissuasão, isso não tem significado nenhum, porque essas declarações que estão saindo aí repetidas, de Mitterrand, de Al Gore, de Kissinger e do comandante do Panamá, etc.,
que até o documento cita aí, esses não têm tido nenhuma resposta, também nós citamos aí. O que é de estranhar é que são feitas declarações oficiais de chefes de Estado e nós não dizemos nada. Então, a dissuasão, ela tem que fazer-se preliminarmente através de outros vetores, o diplomático, o econômico, o psicológico, entende? Em última análise é que vai a expressão militar empregar os meios pobres que possa ter lá para, talvez, uma estratégia da resistência. Caso do Vietnã, por exemplo, que tem exemplos aí, depois de 10 anos botou para fora o americano de lá. Bom, mas então, este problema é o que se pode fazer, mas não o que se deve fazer. Porque havia, e está dito aí também, um famoso projeto Calha Norte, envolvendo todos os ministérios, só os ministérios militares que foram com pequenos recursos. Os outros não foram até hoje. Então, uma das medidas que a gente sugere é revitalizar esse projeto, mas em termos de todas as expressões do poder nacional. Quer dizer, a área econômica, o Banco do Brasil, e etc, etc. Então, alguma coisa se pode fazer, mas é muito pouco para a defesa da soberania. Há áreas, nesse seminário apareceu, há áreas em que autoridades militares não podem penetrar numa DR lá. Autoridades militares brasileiras são impedidas por estrangeiros? Porque segurança lá diz que o senhor não pode entrar. Isso está no livro que vai sair, está lá. Como é que o Exército vai proteger a fronteira terrestre do Brasil se ele não pode entrar? Esse é um tema a considerar. Então, e diz mais, e se entrar, o senhor morre. Aí o cidadão disse, olha, mas eu vou ao americano fulano que está lá em Manaus. Com ele o senhor pode entrar. São áreas off-limits. Um oficial das Forças Armadas do Brasil precisa da companhia de um oficial dos Estados Unidos para entrar. O livro, quando sair, vai deixar isso claro. Agora, o que é condenável é que são infringências, são invasões, são ousadias, e isso tudo fica sem uma resposta. O Toynbee, como o senhor conhece muito bem a obra dele, ele é lapidar quando ele diz assim, o desafio não vale nada, desde que não seja seguido de uma resposta. Né? Nós precisamos de resposta. E esse documento sugere resposta. Esse é o problema. Como esse e tantos outros que o senhor vai ver. Nós falamos há pouco na questão do Acre, em que o patriotismo e o talento do Barão do Rio Branco garantiram que aquela região não fosse entregue a um grupo multinacional de nome até inglês, Bolivian Syndicate. Né? Isso. Bom, no período colonial, pelo que eu estou ouvindo do senhor, mesmo o colonizador português protegeu muito mais a Amazônia do que nós protegemos hoje. Sem dúvida hoje. Nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque o Teixeira, né, ele sobe pela calha do Amazonas, portanto, de leste para oeste, sobe, vai às nascentes do Peru. Isso de 37 a 39, 637, 639. E o Raposo Tavares vem pela Ilharga dos Andes de 628 a 648. As duas expedições se unem lá e a Amazônia passa a ser nossa, efetivamente, a partir daí. Então, havia o colonizador, e que, inclusive, tinha talento, porque tudo isso ocorre quando nós estamos com as duas coroas juntas, 1580 a 1640. Não é verdade? É. Não vamos entrar muito na história, mas é exatamente isso. Né? Agora, é também de citar, e nós fizemos uma composição nessa frase, em 1617, lá onde é hoje Guarapuava, no território do Paraná, o Raposo Tavares parava lá num pequeno acampamento, um grupo de bandeirantes que vinha descendo para ir até o Prata, o que acabou sendo interrompido por causa dos holandeses que vieram depois. É pena, porque aí o território de Sacramento seria nosso, até a Bacia do Prata. Mas eles interromperam ali, em 1617.
E aí veio um piquete, coitado, de bandeirantes, baforido, dizendo a ele o seguinte, que os espanhóis tinham posto ele para fora, para lá de cá de Guarirá, onde é hoje a famosa usina, né? Aí ele disse uma frase em mameluco, que eu não sei reproduzir, mas eu sei traduzir, né? Uma frase em mameluco que ficou famosa. Ele disse, esta terra tem dono. Tem dono. Vamos defendê-la. Foi lá, degolou todos os espanhóis. E nunca mais eles passaram por lá de cá. Então, isso, como o senhor lembra, no nosso tempo colonial, nós tínhamos ou o apoio direto ou indireto. Tanto que o Brasil acaba nascendo antes de ser descoberto, né? Em 1494. E acaba sofrendo invasões, 1496, 98, 500 e até março, e depois é considerado descoberto em abril. Um artifício, né, diplomático, e ganhamos. E depois vimos que aquele meridiano de Tordesilhas não estava bem arrumado. Aí empurramos e ganhamos 2/3 de território, graças ao nosso colonizador. E nós estamos chegando, infelizmente, ao fim do nosso tempo. Há risco de perder uma parte desse território que foi conquistado com tanta bravura? Infelizmente, o senhor me faz perguntas e eu tenho como pressuposto ético, moral, não dizer o que eu não estou pensando e fazê-lo quando achar que devo. Eu vou lhe fazer uma confissão sobre isso. Eu, infelizmente, temo muito por uma provável balcanização do Brasil. Que este Cruzeiro do Sul inspire essas elites nossas para que isso jamais ocorra. Mas risco existe. Eu lhe cito agora. O aquífero Guarani, cedido para o seu FH. O senhor sabe que ali é lençol de água para abastecer o mundo inteiro. Muito mais importante que os 20% de água potável do mundo na Amazônia. Pois bem, agora é patrimônio da humanidade. Aquela grande reserva ali do Pantanal, agora também é patrimônio da humanidade. Isso ocorre por acaso? O problema da trifronteira que está sendo provocado, está sendo produzido, está sendo fabricado, e o governo brasileiro ainda se dá o luxo de doar 20 milhões de dólares, como o senhor deve ser sabido, precedendo a visita do governo nosso lá, quando o Paraguai está sendo instigado pelo hegemônico, tem uma base militar poderosa, a missão militar brasileira, que durante décadas era no Paraguai, não existe mais, mas tem missão militar americana, tem campos de pouso para todo tipo de avião, como de resto tem no Equador, face à Venezuela. Então, essas coisas, e o caso da Bolívia, que é uma contradição, é uma contrafação geopolítica, né? A Bolívia não existe, nem histórica, nem geográfica, nem geopoliticamente. Foi uma doação de Bolívar ao coronel Sucre, quando tornou independente ali em Guayaquil, o que deu origem ao Equador. E Bolívar, para premiar seu general, na carta traçou o que seria a Bolívia e a capital seria Sucre, como foi por muito tempo, em homenagem a ele. Vale dizer, é um território anômalo, porque a única saída que ela tinha para o Pacífico, o Chile ficou com ela. E o outro pedaço ela perdeu para o Paraguai, na Guerra do Chaco. Então a Bolívia é uma instabilidade, é uma soberania doente, né? É um risco de aquilo ligar-se ao Mato Grosso, daquilo ligar-se ao aquífero, enfim. Isso para não falar na Amazônia. Na Amazônia há risco crescente de mutilação de território. E isso também o senhor deve saber que foi a tônica do século XX, com a Iugoslávia, que acabou dividida em 7 pedaços, porque ela estava ali numa espécie de terra-coração maquinderiana. Agora, lá, a Ásia Central também, o Afeganistão, aquilo tudo, e agora o Iraque, agora a Turquia, por causa dos curdos. Então, tendências de mutilação de territórios estão voltando agora no século XXI.
Porque é curioso também, um outro paradoxo. Os impérios territoriais crescem e não querem que a periferia fique, pelo menos como está, querem que elas diminuam também. E o Brasil é grande demais para ficar aí. Não sei se respondi. Respondeu. O programa de hoje prossegue com o nosso caderno cultural Livros na Mesa, produzido e apresentado por Suzana Vargas, da Estação das Letras. Até já. O Debate Brasil está sorteando livros entre seus telespectadores. Se você está assistindo ao programa de hoje, pode concorrer ao sorteio deste livro, Nem Todo o Petróleo é Nosso, do brigadeiro Sérgio Ferola e do engenheiro Paulo Metri. Comunique-se conosco por fax, por telefone ou pela internet e inscreva-se nesse sorteio. O sorteio de hoje do Livros na Mesa fica com os livros de Paula Glenadel, Quase uma Arte, poemas, e A Vida Espiralada, poemas também. Participe! Jornalista, doutora em letras pela Universidade de Utrecht, ensaísta, professora de literatura da UERJ. O Livros na Mesa de hoje conversa com Cláudia Nina. Cláudia Nina tem um trabalho à frente, quer dizer, para diversos cadernos de cultura e vai conversar conosco sobre jornalismo cultural. Obrigada, Cláudia, por estar aqui no Livros na Mesa. Eu que lhe agradeço. Prazer estar aqui. Cláudia, até onde o fato... Eu gosto muito dos seus ensaios, tá? Eu quero dizer isso antes. É alguns dos ensaios dos que eu mais gosto de ler na imprensa. Até onde o fato de você ser jornalista ajuda, né, você a escrever ensaios literários? Olha, é mais ou menos isso que eu falo no livro que vai sair agora em agosto, pela Sumos, que se chama Literatura nos Jornais, a crítica literária dos rodapés, as resenhas. E eu falo exatamente isso, de como que a experiência com o texto, com a escrita diária, tá, para o jornalismo, como que ajuda as pessoas a desenvolver o que eu chamo do trio indispensável, que é a clareza, concisão e objetividade. Tá? Então eu acho que a grande lição do jornalismo é justamente esse ensinamento de que antes de ser profundo, a gente tem a obrigação de ser claro, né? Porque a gente tem um compromisso com a clareza acima de qualquer coisa. Então, realmente, esse sempre foi o meu objetivo. Com a comunicabilidade, né? Eu acho que você pode ser sofisticado no pensamento e no arranjo das ideias, mas as suas palavras têm que ser simples. Eu sempre me pautei por esse ensinamento, né? Sempre tomando emprestado as palavras do Antônio Cândido, mestre, professor e crítico, que ele costumava dizer, né, nas suas aulas, entre a profundidade e a clareza, eu prefiro a clareza. A clareza, com certeza. Com certeza. E também é isso que você mostra nesse ensaio, A Palavra Usurpada, que foi sobre a obra da Clarice Lispector, né, que na verdade você escreveu até fora do Brasil, na Holanda. Foi. Fala um pouquinho sobre esse ensaio e de onde veio esse teu interesse pela obra da Clarice, principalmente a obra menos conhecida. Tá. Esse livro, na verdade, ele é a tradução da minha tese, que foi escrita na Holanda em inglês. Então, a editora da PUC do Rio Grande do Sul fez a tradução. Então, esse texto não é meu, é uma tradução da minha tese, escrita em inglês, originalmente em inglês. E o objeto central desse livro são os 3 romances que a Clarice Lispector escreveu no momento que eu chamo o período exílico da vida dela, o período em que ela morou entre Europa e Estados Unidos. Foram 16 anos longe do Brasil,
E nesse momento ela escreveu, entre outras coisas, escreveu cartas, escreveu contos, escreveu crônicas, mas enfim. O material que mais me interessou foram justamente esses 3 romances que a crítica geralmente não costuma estudar. Não prestou muita atenção. Não com a devida importância, né? São dos meio 3 patinhos feios da literatura da Clarice Lispector, até porque são romances ainda um tanto, eu diria, são difíceis, assim, são até um pouco enfadonhos, sabe? É difícil de você conseguir, como se fosse uma montanha, né? Até você Quais são esses romances, Cláudia, só para... O Lustre, A Cidade Sitiada e A Maçã no Escuro, nessa ordem. Nessa ordem. E então, quer dizer, na verdade, a palavra usurpada fala, nos dá uma perspectiva da obra inteira. Porém, o foco central são esses 3 romances, em que eu analiso justamente, quer dizer, a minha pergunta inicial era, será que esses romances têm alguma coisa semelhante a uma literatura de exílio? Essa foi a minha pergunta inicial, que eu poderia responder positivamente ou negativamente. E eu encontrei respostas positivas, quer dizer, eu realmente, por várias razões, né, que a gente encontra na análise estrutural do texto, porque eu me pautei, isso é importante dizer, eu me pautei por uma análise do texto mesmo, eu não fiz associações vida e obra. Vida e obra, tá? Não é uma análise histórica, a história não explica a obra. Não, eu não, assim, embora no primeiro capítulo eu fale um pouco do aspecto contexto. Eu contextualizo um pouco Clarice Lispector no cenário nacional, falo um pouquinho da vida dela, mas o meu trabalho não faz essa associação vida e obra, porque senão pode pensar, né, que eu faço essa associação imediata e até um pouco limitada entre vida e obra. Quer dizer, não, o meu foco é centralizado justamente nas obras, mesmo nos romances em questão. E a Clarice, assim, uma coisa que me chamou a atenção, você escreveu a tese toda em inglês, não é? Como é que foi essa experiência também de escrever em outra língua? Foi penosa. De explicar, quer dizer, ser submetida, né? Foi muito penosa. Um exame. Mas foi assim, não foi nem por um desejo próprio, assim, eu não teria opção, né? Eu quis ter essa experiência de fazer um doutorado no exterior, uma coisa que eu sempre quis, foi estudar fora do país, até por uma experiência de vida, enfim. Então, eu morei 4 anos na Holanda e ao final desses 4 anos eu teria que entregar a minha tese redigida em inglês. É claro que eu até teria a opção de escrever em português, mas o meu orientador não seria capaz de ler. De entender, de entender. Então, mas foi penosa, foi assim uma experiência muito difícil, não foi nada assim fácil. O que me facilitou foi porque eu falava, quer dizer, eu ignorei o holandês, eu falava inglês o tempo inteiro, dava aula de inglês e isso me facilitou no comando, né, da escrita. Cláudia, aproveitando, né, a sua presença aqui, né, queria que você falasse comigo sobre como é que vai o jornalismo cultural brasileiro, né? Você editou uma época o Ideias, né, junto com outras pessoas, foi editora do Ideias, trabalhou, hoje trabalha no Prosa e Verso, né, Entre Livros, né, enfim, em vários outros órgãos de imprensa, né? Como é que vai o jornalismo cultural brasileiro? O que falta, o que sobra, se é que sobra alguma coisa? Eu acho que falta polêmica, eu acho que falta burburinho, sabe? Eu acho que tá tudo muito morno, tudo muito aquecido, assim, entre as 4 paredes, assim, da redação. Eu acho que tá faltando polêmica mesmo. Assim, isso é uma das coisas que eu falo também no meu livro. Explica melhor, então. Polêmica, já teve momentos na história do jornalismo brasileiro. Sem dúvida. Que é claro que você teve a gente, assim, a história, né, da crítica nos mostra momentos até de excesso de polêmica, né? Que os críticos, que nem eram críticos ainda, né? Porque eram pessoas que escreviam e que faziam crítica a seu modo, a sua maneira, enfim. Mas é claro que o excesso também vira ação entre amigos ou inimigos, não é disso que a gente está falando, né? Eu acho que falta uma certa ousadia por parte da crítica, né? É claro que eu não estou falando aqui de vamos falar mal de um livro, vamos destruir determinado autor, não é nada disso. Mas eu acho que está tudo muito acomodado,
sabe? De repente, a imprensa acaba funcionando meio que em função do mercado editorial, né? Você não tem grandes ideias, independente desse mercado. Quer dizer, o que está acontecendo? O jornalismo literário, eu estou falando do literário, né, porque é mais a minha área. Então, o jornalismo literário parece que ele vem a reboque do mercado. Ele não força o mercado, o que deveria ser o contrário, né? Quer dizer, as ideias criadas no âmbito de um caderno literário é que deveriam forçar o mercado a procurar aquele autor que está esquecido, né? Vamos falar desse autor que há muito tempo está fora do mercado. E, no entanto, não é isso que acontece. A gente funciona meio a reboque do mercado, né? A gente só publica aquilo que está acabando de sair do forno. Livro publicado há mais de 6 meses é livro velho. Livro velho. É incrível, sabe? Entende? Então, quer dizer, eu acho que está muito morno. As edições se esgotam, não são reeditadas. Não, e a crítica emudece. Ela meio que obedece a esse comando do mercado. Há pouco tempo, até um jornalista, acho que o Carlos Graeb, né, da Veja, publicou um decálogo, uma espécie de um decálogo, né, de como você pode trabalhar um livro ou falar de um livro sem se comprometer. Você não sei se você chegou a ler esse artigo. Como é que é isso? O que acontece é o seguinte, na verdade, assim, é triste falar isso, mas o que acontece é o seguinte... É uma leitura muito superficial que se tem, né? Até pelo funcionamento muito rápido do jornalismo literário dentro de uma redação. Não se tem muito tempo, né? Você tem que fechar um suplemento um determinado dia, você tem não sei quantos, 100 livros chegando às redações por semana, né? Então é tudo muito rápido, muito voraz, assim, você não tem muito tempo de ter uma leitura cuidadosa daquele livro. Isso acontece mesmo, né? Então você acaba fazendo aquela leitura meio que automática, né? Cláudia, aí já tem aquela receita, né? Falando em leitura, né? Na análise de um livro, quando você tem que falar sobre um livro, quais são os elementos que você leva em consideração quando você precisa trabalhar, né? Ou escrever um artigo sobre esse livro? É um processo, assim, que começa primeiro com a escolha do livro, né? Porque é aquela coisa, livro que a meu ver não merece ser criticado, eu prefiro o silêncio. Então eu nem pego. Eu não vou pegar um livro que a meu ver não merece uma leitura cuidadosa só para poder falar mal, tá? Então, assim, se eu acho que aquele livro não sustenta uma abordagem, eu prefiro não pegar. Agora, é claro que depende, a maneira como eu vou fazer a minha leitura depende se trata de um romance, se trata de um livro de contos, de um livro de crônica, quer dizer, e também depende também da complexidade daquele livro, né? Uma análise, um livro mais complexo, é claro que pede uma leitura mais aprofundada, né? É o que eu falo também nesse meu livro Literatura nos Jornais. Quer dizer, o método de abordagem de um livro vai depender muito daquilo que o livro propõe. Então, se o livro propõe apenas ser um livro de entretenimento, um romance de entretenimento, não adianta você querer se aproximar desse livro munido de teorias literárias, porque não vai dar, né? Então, agora, por exemplo, o que me chama atenção no que toca, por exemplo, no caso de romance, quando você tem um trabalho com a linguagem, né? Um trabalho cuidadoso com a linguagem, aí aquele trabalho te instiga a você, quer dizer, quando você vê que o livro é mais inteligente que você, né? Você se sente desafiado, né? A você fazer uma análise que esteja à altura daquele livro. Então isso é instigante, né? Cláudia, você ganhou agora uma bolsa, né, de pós-doutorado? Pós-doutor da PUC, né? Para desenvolver um projeto sobre literatura contemporânea na PUC. Vou começar agora, eu finalizo a UERJ agora esse mês e inicio no final do mês uma nova etapa de trabalho. Dá para falar sobre esse trabalho?
Como é que você vê a literatura brasileira contemporânea? Justamente, esse projeto ele surgiu de uma necessidade de entendimento maior desse momento da literatura contemporânea, né? Eu ainda vou selecionar alguns autores justamente para surgir dessa pergunta, né? Como anda a literatura contemporânea? Será que a gente pode falar em literatura contemporânea como se fosse uma entidade só? Né? Acredito que não. A literatura contemporânea são muitas, né? Então o meu projeto ele busca um viés dentro dessa literatura contemporânea, que eu ainda não quero falar porque os autores eu ainda não fechei. Eu escolhi alguns, mas eu ainda não fechei o grupo de autores que eu vou entrevistar esses autores, né? Eu vou fazer uma análise cuidadosa da obra de cada um. E eu pretendo, ao final, o ano que vem, já ter um material para poder publicar um novo livro. Você vai se concentrar em algum período? Os romancistas que estão produzindo aqui agora. E ficção, no caso? Ficção. Não e romance. Vai entrar na poesia? Não, poesia até agora eu nem cheguei perto. É um terreno espinhoso. É difícil. Né? Espinhoso. É isso aí. Cláudia, nós já estamos no final do nosso encontro. Queria te agradecer muito a presença aqui no Livros na Mesa. E vamos ver se quando sair esse novo livro, que eu acho que é uma discussão que é pertinente, né, sobre o jornalismo, eu acho importante, né, que nós tenhamos órgãos de imprensa trabalhando, são poucos ainda, eu acho que ainda é pouco, ainda tem pouco para o volume de obras lançadas, né? Exatamente. Mas eu espero que você compareça aqui no Livros na Mesa para conversar, e aí vamos conversar sobre crítica literária de uma forma bem específica. Será um prazer. Obrigada pela presença você. aqui conosco. Essa foi a Cláudia Nina para o Livros na Mesa.